Oi, gente, hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre Pânico 3, lançado em 2000. Pânico 6, né, gente, já tá bem perto de ser lançado e por isso, né, estou aqui dando continuidade à minha série de vídeos relembrando todos os filmes da franquia Pânico. Tá sendo uma série de vídeos, né, que não tem muita gente assistindo, mas ainda assim eu amo a franquia Pânico, né, então eu queria criar conteúdo aqui sobre todos os filmes e conversar com vocês sobre todos os filmes, né, mesmo que não tenha muito público vendo esses vídeos, acompanhando. Mas eu adoro essa franquia, né, e eu acho que Pânico 6 vai ser muito incrível. Finalmente começaram a vender os ingressos aqui no Canadá, né, eu não consegui comprar ainda o meu ingresso porque eu tava sem dinheiro, assim, na hora que a pré-venda começou, mas eu vi, né, gente, que vai ter várias sessões aqui, 3D, em sala maravilhosa, né, então assim, minha ansiedade por esse filme tá gigantesca. E agora eu vou ver o terceiro capítulo, né, gente, que é o capítulo final da trilogia clássica da franquia Pânico, né, porque originalmente eles tinham pensado em fazer apenas uma trilogia, né, então esse filme aqui, ele seria o final, né, e ele foi lançado em 2000, ou seja, 3 anos depois do segundo filme, né, que saiu em 1997, e é um filme que é muito polêmico, né, muita gente acaba dizendo que esse aqui é o filme mais fraco de toda a franquia Pânico, mas eu, assim, falando de memória, eu gosto bastante desse filme. Esse era um dos filmes que eu mais revia, né, porque eu acho que ele tem um ritmo, assim, que é bem dinâmico, ele é bem fácil de você ver várias e várias vezes, né, então ele é ótimo pra você revisitar depois, e agora eu vou revisitar esse filme mais uma vez, né, e vou depois, né, logo que o filme terminar, logo em seguida, eu venho aqui conversar com vocês, né, pra dizer o que foi que eu achei, né, da experiência de rever esse filme. Terminei, gente, de assistir Pânico 3 e mais uma vez, né, eu termino de rever o filme com aquela mesma ideia na minha cabeça, né, de que na verdade o filme sim é bom, né, eu entendo quem não gosta, entendo as motivações por trás de algumas pessoas não curtirem esse filme, mas eu particularmente acho que é um filme bem legal, né, eu acho que uma das coisas mais interessantes, né, gente, sobre Pânico 3 é que ele foi feito realmente, assim, com o objetivo de ser a conclusão dessa história, né? Ele realmente é feito como o terceiro capítulo de uma trilogia, ou seja, o capítulo final, né? Que vai, de fato, dar uma conclusão definitiva para todos os personagens e para toda a narrativa, né? E eu acho que isso é muito legal, muito interessante, né? Principalmente porque várias franquias de terror, eles meio que vão criando a ideia de ter mais uma sequência, mais uma sequência, mais uma sequência, meio que na hora, né? Tipo, o filme faz sucesso, aí diz, faz mais um, faz mais um, faz mais um, faz mais um, sabe? E só fica tendo continuações, mas é muito difícil uma franquia de terror ela ter, de fato, um capítulo que ele já é pensado como o final, né? É claro, assim, que existe um ou outro, mas não é tão comum, sabe? Tem vários filmes que só fica tendo aleatoriamente, né, várias sequências e por aí vai. E Pânico, na época, realmente tinha uma história que deveria ser contada, né? Eles tinham a ideia ali de já terminar essa história, de concluir, né, toda a trajetória da Sydney, da Gale, do Dewey, né? Então eu acho muito legal que esse filme, ele tem esse quê, assim, de conclusão. Eu particularmente gosto muito de conclusão de histórias, eu adoro capítulos finais, eu adoro, né, últimos livros de sagas, eu adoro últimos filmes de franquias, eu adoro últimos episódios de última temporada de série, sabe? Eu acho que uma história realmente bem contada é aquela que consegue, né, começar bem e fazer a gente se envolver com aqueles personagens e com aquele mundo e com aquela trama, e também que finaliza bem, fazendo a gente ter aquela sensação, né, de que valeu a pena toda a jornada que a gente teve, né, que valeu a pena toda a aventura que a gente passou, todos os dramas, né, todos os sofrimentos, todas as felicidades que a gente passou ao lado daqueles personagens, né? Então eu sou uma pessoa que eu amo muito finais, e eu acho que Pânico 3 é feito como um final que é muito incrível, sabe? Que é muito satisfatório pra mim. É claro, né, que Pânico veio a ter outras sequências. A gente teve Pânico 4, Pânico 5, agora a gente vai ter Pânico 6. Então a franquia tá continuando. Mas nessa época aqui, né, anos 2000, a ideia de fato era finalizar a franquia Pânico com esse filme. E eu acho que eles fizeram um trabalho muito bom, né, gente? E uma das coisas que eles fazem, assim, né, pra conseguir concluir essa franquia é trazer uma coisa que costuma ocorrer em trilogias, né, em capítulos finais, que é meio que fazer você voltar pro início, né, para fechar aquele ciclo e fazer você relembrar do passado e trazer coisas sobre o passado de volta para o presente, né, fazer você refletir sobre o passado e você descobrir coisas sobre o passado que você não sabia, normalmente é uma reviravolta, né, um plot twist e enfim, e eles acabam seguindo exatamente esse estilo, né, esse tipo de ideia aqui nesse terceiro filme da franquia Pânico. E eu gostei muito, né, gente, que para explicar esse conceito, né, de capítulo final da trilogia, eles trazem de volta o Randy, né, que lá no primeiro filme ele também já tinha esse papel, né, de explicar as regras do
terror, as regras do slasher, como as coisas funcionavam nos filmes. Na sequência também, né, Pânico 2, ele também ajuda, fazendo referências a filmes, explicando como tudo acontece, mas ele acabou morrendo, né, no segundo filme, inclusive senti muita pena da morte dele, então a gente não tem mais esse personagem. Mas aqui eles arrumaram uma forma bem criativa de trazer ele de volta, né, que foi por meio de uma gravação que ele tinha feito ali, né, tá numa fita VHS, então a irmã dele acaba aparecendo aqui no filme, né, ela leva essa fita VHS com um vídeo dele antigo, que basicamente foi um vídeo que ele fez, assim, pra ajudar Sidney e os amigos caso ele acabasse morrendo, que no caso foi o que aconteceu no segundo filme, daí ele morreu, então ele deixou aquela fita pra que mesmo morto, né, ele conseguisse ajudar os seus amigos a enfrentar o Ghostface pela terceira vez, né, então achei super legal aquela aparição do Randy, né, gente, adora esse personagem, e eu também gostei deles terem inserido a irmã dele dentro da franquia, né, inclusive porque essa irmã é o que daria brecha pra gente ter no filme 5, né, e também no 6º, os gêmeos, né, sobrinhos do Randy, né, então eu acho muito legal que eles tenham estabelecido essa irmã aqui no terceiro filme, para que depois ela consiga ter os filhos, né, que vão continuar na franquia por certo tempo, né? Não sei se eles vão sobreviver ao sexto filme, né? Eu espero que sim, porque eu acho eles muito legais. Mas até agora a gente pelo menos tem eles no quinto, né? E no sexto que eles vão aparecer. Então eu acho muito incrível que eles tenham colocado essa irmã para o Randy, né? Eu adorei a participação dela, adorei a fita que ela trouxe, né? E assim, gente, sobre essa questão de trazer de volta o passado e fechar o ciclo, originalmente, né, ali, pouco depois de eles terem feito Pânico 2, né, que foi em 1997, eles tinham uma ideia para fazer um terceiro capítulo da franquia Pânico, né, que fecharia tudo, que traria o Stu Macher de volta, né, ou seja, o ajudante lá do Billy, né, o assassino que a gente tem lá no primeiro filme da franquia Pânico. E eu achei essa ideia muito legal, né, inclusive até hoje ainda tem fãs que têm teorias de que o Stu pode estar vivo e que ele pode retornar no sexto filme da franquia Pânico, ou talvez até no sétimo filme, né, no futuro da franquia, ele pode acabar retornando. E essa, né, é uma teoria que muita gente, assim, odeia na internet, fica atacando os fãs do Stu que querem ele de volta. Mas eu acho que, assim, né, gente, é uma teoria que ela não é completamente, assim, sem noção e sem sentido. Até porque isso, de fato, foi pensado pelo roteirista e pelo diretor no passado, sabe? Eles tiveram essa ideia de talvez trazer o Stu, né, no final do terceiro filme, e ele meio que seria o mestre ali, a pessoa que estaria por trás de tudo, né? E ele seria responsável por fazer essa conexão com o passado. Mas acontece, né, que na época que eles estavam trabalhando nessa versão do roteiro do filme, tinha rolado, né, um caso, o caso, né, de Columbine, lá nos Estados Unidos, né, se não me engano, um tiroteio, né, na escola, enfim, vocês devem saber dessa história, né, bem pesado, aconteceu ali mais ou menos naquela época, e por causa disso, eles meio que acabaram engavetando o terceiro capítulo da franquia Pânico por um tempo, né, eles meio que adiaram o filme, falaram, não, depois a gente vai fazer, porque agora não é de bom tom a gente lançar um filme desse, né, especialmente porque o Stu, ele era um menino da escola, né, um adolescente que matou seus colegas, né, e trazer ele de volta nesse contexto, enfim, não seria uma coisa legal de se fazer naquele momento, né? Então eles acabaram deixando de lado essa história da franquia Pânico. E uma coisa interessante de comentar sobre isso, né, gente, assim, dessa demora do tempo, e quando finalmente eles retornaram para a franquia Pânico no ano 2000, é que nem todo mundo que trabalhou nos filmes anteriores, né, eles continuaram aqui no terceiro filme. Então, por exemplo, né, o roteirista Kevin Williamson, né, que ele escreveu o primeiro e segundo filme, e que depois ele voltaria para escrever o quarto filme também, ele não trabalhou aqui no terceiro filme. Ele tinha chegado a fazer, assim, os argumentos, né, e criar meio que a base da história, mas ele não escreveu, né, ele não foi responsável pelo roteiro definitivo do filme, né. Quem escreveu o roteiro foi um cara chamado Erin Kruger, né? E essa mudança de roteirista acaba trazendo também uma certa mudança na dinâmica do filme, né? Esse filme ele tem um tom que é um pouco diferente, né? Vou comentar mais sobre isso depois, né? Mas assim, o fato de ter outro roteirista acabou de fato, né, fazendo com que esse filme soasse um pouco diferente, né, do que o primeiro e o segundo. Mas ao mesmo tempo eu acho que o Wes Craven, ele continuou, né, se lidando assim com a direção do filme, né, e também com o desenvolvimento dos personagens de um jeito que foi muito legal e que conseguiu manter esse filme coeso, né, em relação ao primeiro e o segundo que tinha lançado anteriormente, né. Então, por mais que o roteirista tenha dado certas diferenças, né, a direção continua coesa com o que veio antes, então tudo acaba casando super bem, né? E como eles acabaram desistindo dessa ideia de trazer o Stu Macher de volta, né, o que se torna aqui a ligação com o passado é a Maureen Prescott, né, que é a mãe da Sidney. Esse filme vai contar pra gente sobre o passado dela, né, sobre o momento da juventude dela, que ela foi trabalhar em Hollywood, né, ela queria fazer filmes, ela tava trabalhando em filmes de terror, e nessa época, né, ela acabou sendo abusada por produtores, né, engravatados de Hollywood. Ela acabou engravidando e ela teve um filho, né, Roman, né, só que ela acabou não ficando com esse filho, né, ela deu ele para adoção, enfim, ela acabou indo embora dali, voltou para Woodsboro, né, conheceu o pai da Sidney, e teve toda a história que a gente conhece
lá do primeiro filme. Só que esse filho que ela teve, né, gente, o Roman, ele acaba sendo o Ghostface aqui desse terceiro filme, e a gente descobre que ele tava manipulando tudo desde o início, né? É muito legal que aqui no filme a gente tem um momento, né, que ele fala assim, né, que eu sou um diretor, né? Então ele estava dirigindo tudo. Ele de fato é um cineasta. Aqui, né, quando a gente conhece ele, ele vai estar trabalhando, né, no filme Stab 3, né? Ou seja, A Facada 3 ou A Punhalada 3, é o filme que ele está trabalhando, né? Que é pela primeira vez essa franquia Stab, né, que conta a história inspirada nos livros da Gail Weathers. Eles vão fazer um filme que vai ser totalmente fictício, né, que não vai ser inspirado na vida da Sidney, porque a vida da Sidney só teve, né, os assassinatos do primeiro filme e do segundo até então, né? Então eles acabam decidindo criar um terceiro capítulo para essa saga, nessa franquia cinematográfica dentro do mundo de Scream, né, em que ele vai criar uma história que não existe, né? Então a gente vai ter a personagem da Gale, a gente vai ter o personagem do Du, a gente vai ter a própria Sidney, mas dentro do roteiro vai estar acontecendo coisas que não aconteceram no mundo real, né? E quem tá dirigindo esse filme é o Roman. E aí é muito legal quando no final do filme, né, quando ele vai se apresentar, ele explica que ele é o Ghostface pra Sidney, né, ele faz essa ligação do fato dele ser um diretor, né, que ele de fato dirigiu tudo. Ele colocou as peças no lugar para que tudo acontecesse desde o início, né, porque o que acontece? Ele, como era filho da Maureen Prescott, né, ele cresceu sem a mãe e ele queria descobrir quem era a mãe dele, né, que inclusive ela tinha um outro nome que ele conhecia, né, porque era o nome que ela usava lá em Hollywood, enfim, o nome de atriz, né, nome artístico. E aí, quando ele descobriu quem ela era, ele foi pra Woodsboro, né, pra tentar se reconectar com ela, e ela não tinha interesse em viver com ele, né, até porque ele era um fruto de um abuso, e a gente sabe, né, que uma pessoa que foi abusada, ela tem diversos traumas, né, e nem todas elas conseguem, por exemplo, ficar com a criança, sabe? E a Maureen não conseguia, ela não queria ver o Roman, porque ele lembrava a ela, né, de uma época da vida dela que foi horrível, de um trauma horrível que ela sofreu, né, uma violência horrível que ela sofreu. Então, ela acabou, né, não querendo ficar com ele ficou com raiva disso, né, ele começou a ficar meio que perseguindo ela, né, gravando ela, vendo as coisas que ela fazia, e ele descobriu aquela coisa, né, que no primeiro filme a gente sabe que tem a fofoquinha lá em Woodsboro, que ela é toda pegadora, que ela trai o marido, ela fica com um bando de homem, né? Então ela fica, por exemplo, com o Cotton Wary, ela fica com o pai do Billy, e aí o Roman, né, ele sai gravando os encontros dela com esses caras, e aí ele gravou ela saindo com o pai do Billy e mostrou pro Billy, né? Então, basicamente, o fato do Roman ter mostrado aquilo pro Billy foi o que acarretou no ódio do Billy em relação a Maureen Prescott, né? Que fez com que ele e o Stu se juntassem pra matar ela, né? E depois decidissem, né, se vingar de todo mundo, matar todo mundo, e enfim, tudo que aconteceu lá no primeiro filme, né? Então, basicamente, esse filme estabelece, né, que o Roman, né, ele foi o início de tudo. E eu acho isso muito legal, né? A forma como eles vão fechando esse ciclo, né? Linkando o final dessa trilogia com o início da trilogia. E aproveitando que eu tô falando aqui, né, gente, de Roman e Maureen Prescott, vamos logo falar sobre a questão da metalinguagem aqui nesse filme, né? Lá no primeiro filme a gente viu que Pânico tentava fazer a gente questionar sobre o impacto de filmes de terror na sociedade. Já o segundo filme, né, ele queria falar, por exemplo, né, sobre você ganhar dinheiro em cima da tragédia das pessoas, né, com a criação dos filmes, né, Stab e tudo mais. Já aqui nesse terceiro filme, né, a metalinguagem, ela tá um pouco menos relacionada ao terror em si, ou à franquia Pânico em si especificamente, e acaba se tornando uma coisa mais geral, né, sobre Hollywood e como funciona a indústria do cinema, né? Então acho assim que é muito legal que nesse filme a gente vai acompanhar as gravações de Facada 3, e a gente vai ter várias cenas aqui nesse filme em que a gente vai ver sets de filmagem, a gente vai ver coisas assim sobre roteiro, que tá o tempo todo sendo reescrito, sendo mudado, né, que é uma bagunça, que o filme não tá sendo assim muito bem feito, muito bem pensado, né? A gente vê também todas aquelas coisas, né, que eles usam, os props, né? Eu não lembro como é o nome disso em português, mas são basicamente, assim, objetos e coisas que eles usam em cena, né? Então a gente vê as salinhas que eles têm ali, que tem, tipo, várias facas, né? Que são aquelas facas moles, as facas falsas que eles usam pra gravar uma cena de assassinato sem machucar, de fato, os atores, né? A gente vê as salas ali com figurinos, né? A gente vê eles testando, assim, maquiagem para as cenas de violência, né? Tipo, tem uma cena que o personagem, ele tá como se fosse com uma tesoura, uma faca aqui na cabeça, né? E ele fala que tá testando maquiagem, mas isso é super legal desse filme, né? Da gente ver como um filme de terror é feito. E um dos momentos mais marcantes que a gente tem aqui nesse filme, né, gente? Mais marcantes, eu acho que da franquia, é um momento realmente muito bonito. É aquele momento que a Sidney, ela tá ali no set de filmagens, né? Ela tá no soundstage. E aí ela vai ver, né, todas aquelas casas ali de Woodsboro sendo recriadas, né, no set do filme. E aí ela fica olhando ali, ela revê a casa dela, que ela morava no primeiro filme, ela revê a casa do Stu. E essa cena é muito linda, é muito emocionante, né? Toca a música, a trilha sonora da Sidney,
que é muito tocante, muito dramática, né? Ela vendo tudo aquilo, lembrando de tudo de horrível que ela passou, né, nesses filmes até agora, né? Então eu acho essa cena muito legal. Eu amei, gente. Eu adoro coisa de como fazer filme, porque eu tenho vontade de trabalhar na indústria futuramente, né? Eu quero trabalhar com filme. Sempre quis, desde que eu era criança, né? Então eu gosto de ver essa coisa de bastidores, sabe? Isso sempre foi algo que fazia eu gostar muito de ver Pânico 3, né? Que era ver esses detalhezinhos de como é um filme de terror por trás das câmeras. Mas além do filme, né, fazer a gente ver a indústria, né, enxergar a indústria por trás das câmeras, nesse sentido assim mais prático, de fato, de como um filme é gravado, como são os atores, como é o set de filmagens, enfim, né, ele também acaba levando a gente a encarar um lado mais sombrio de Hollywood, né, que é a questão assim de abuso de poder e abuso sexual e misoginia, né, e coisas horríveis que acontecem, né, que as pessoas passam pano e que fica em segredo e tudo mais, né. Então a gente tem nesse filme um produtor, né, que ele é responsável por vários filmes de terror, né, inclusive ele tá sendo responsável por A Facada 3, e ele também foi responsável pelos filmes que a Maureen Prescott tinha feito no passado, quando ela era jovem, né, e a gente descobre aqui que ele e outros caras, né, de Hollywood, eles tinham esse costume, assim, de dar papéis importantes para as mulheres quando elas tinham que ter relações sexuais com eles, né? Então ele fazia essa troca, assim, que é completamente horrível, obviamente, e que a única forma que essas atrizes tinham de conseguir uma carreira era meio que dando em troca o próprio corpo para esses produtores, né? Para eles darem oportunidade para elas serem grandes atrizes, né? Isso é uma coisa assim muito pesada, muito horrível, né? E essa foi toda a origem também do trauma da Maureen Prescott, né? Dela ter sido abusada, de o Roman ter nascido por causa disso, né? Sendo fruto de um estupro. Então é uma história assim que é muito horrível, é muito intensa, assim, mas também que é muito verdadeira e que eu acho que é muito interessante que a franquia Pânico tenha comentado sobre isso. Especialmente, né, gente, considerando que a franquia Pânico tem os Weinstein, né, o Harvey Weinstein e o outro, esqueci outro Weinstein também, né, que eles são produtores executivos dessa franquia. E eles são produtores que estão, né, ligados diretamente com esse tipo de caso, né, de assédio, de abuso sexual e enfim. Eu não sei se vocês sabem daquele movimento que teve alguns anos atrás, né, da hashtag #MeToo, em que várias mulheres que trabalham na indústria, né, elas estavam expondo casos de coisas que haviam acontecido com elas, né, delas terem sido assediadas, delas terem sido abusadas. E esse cara, né, estava envolvido em diversos casos disso, né, ele era culpado de diversas coisas e muita gente até sabia, mas passava pano, escondia, e enfim, né? Então eu acho assim que esse filme de Pânico 3 meio que foi uma denúncia velada de que isso estava acontecendo, sabe? O filme, ele meio que se finge ali de uma aventura divertida com um assassino, e você descobrir, nossa, quem é o assassino, enfim, sabe? Esse é o culpado, aquele é o culpado, né? Enfim, mas só que na verdade por trás, esse filme tá denunciando algo que estava acontecendo nos bastidores do próprio filme Pânico, né? Então, tipo, ele usa os bastidores de A Facada 3 para mostrar coisas que estavam acontecendo nos próprios bastidores do próprio filme, né? Porque, inclusive, gente, a atriz que faz o papel da Tatum, né, a amiga da Sydney, lá no primeiro filme, ela também tá envolvidíssima nessa coisa, né, do Me Too, do movimento, dela também ter sofrido nos bastidores, dela também ter sofrido abuso, né, assédio, enfim. E é uma coisa, assim, é muito pesada, é muito horrível, mas eu acho que ele é um filme, né, que acaba sendo mais genial a gente vendo hoje em dia, né, agora que a gente já teve esse movimento, que já teve várias mulheres que contaram a verdade, que falaram tudo que aconteceu com elas, né, e que a gente já teve algumas consequências, né, em relação a isso, né, porque inclusive os filmes hoje da franquia Pânico, né, os produtores não tem nada a ver com esses caras, não tem nada a ver com Harvey Weinstein, enfim, eles perderam, né, o domínio da franquia Pânico, né, agora é uma outra produtora que faz os filmes, por isso que a gente tá tendo Pânico 5 e Pânico 6 agora, né, são outras pessoas que estão responsáveis pela franquia, né, não é o mesmo pessoal de antigamente, mas eu acho, né, que Pânico 3, ele teve um papel muito interessante, muito essencial, eu acredito, né, de já começar a denunciar essas coisas antes mesmo do movimento Me Too, né, se iniciar e se fortalecer, né, então acho que é um filme assim que quando você olha por essa ótica, né, você percebe que tem uma profundidade ali com as coisas que estão acontecendo em tela, né, e que a história que acontece ali com a mãe da Sydney, né, na verdade, era de fato assim uma denúncia do que estava acontecendo na realidade, né, por trás das câmeras naquelas produções. Mas eu devo dizer, né, gente, que apesar desse filme tratar de uma temática, assim, que é muito pesada e muito horrível, como eu já disse antes no vídeo, o filme, ele ainda consegue ser muito divertido e ele tem um tom, assim, que é muito leve e até cômico, né, e também bastante camp, né, exagerado, né, com as falas, assim, os diálogos, que são momentos, assim,
que são muito marcantes, sabe? Que são muito engraçados, os personagens serem debochados, né? Deles terem respostas, assim, que realmente dá pra você usar, né? Dá pra você citar em momentos, assim, você colocar até de legenda do Instagram, sabe? Coisa assim. Tem muitas frases icônicas e marcantes aqui nesse filme. E muito disso vem também desse novo roteirista que estava trabalhando no filme, né? Eu acho que o Kevin Williamson, ele já tinha uma coisa um pouco mais cômica, um pouco mais sarcástica e irônica, que a gente já vê nos filmes que ele escreveu da franquia Pânico. Mas eu acho que ele tentava dar uma equilibrada maior, né? O filme ele continuava sendo um pouco mais sério e sombrio, apesar dos momentos de humor. Já no caso desse terceiro filme aqui, né, esse novo roteirista, ele acaba de fato indo mais pro lado da diversão, né? Tem algumas pessoas, inclusive, que até chegam a dizer que Pânico 3 tem uns momentos que parece que você tá vendo um filme de Scooby-Doo. E normalmente as pessoas falam isso como uma crítica negativa, né? Reclamando do filme. Mas eu, particularmente, gente, eu amo Scooby-Doo, então, de fato, eu percebo essa vibe meio Scooby-Doo aqui nesse terceiro filme da franquia Pânico. Mas como eu amo Scooby-Doo, eu acabo gostando muito dessa energia desse filme aqui também. Eu acho que é um filme, assim, que ele é muito divertido de assistir, é muito prazeroso a experiência de você ver o filme, né? É um filme que eu já repeti várias vezes, né? Quando eu queria rever Franquia Pânico, mas eu não ia fazer uma maratona de tudo, eu escolhi o filme 3, meio que pra representar a Franquia Pânico, assim, pra mim. Porque é um filme que realmente é muito divertido de assistir, né? E que continua tendo aquela coisa super legal da franquia, né, gente? Que é o desenvolvimento dos personagens, né? E das suas relações. Então aqui, por exemplo, a gente tem novos personagens super legais também, né? E uma delas é a Jennifer, né? Que ela é uma atriz que tá fazendo o papel de Gale no filme A Facada 3. E a gente tem aqui momentos muito icônicos e hilários, né? Que a gente vê a Gale verdadeira com essa atriz que tá fazendo o papel de Gale, né? Então fica a Gale e a Jennifer aqui, elas investigando juntas, né? Elas tentando fazer coisas juntas. E a Jennifer é uma personagem super engraçada. Todo momento que ela aparece em tela é super marcante, né? E ela tem uma personalidade, assim, que acaba meio que batendo de frente com a Gale. Porque a gente sabe que a Gale também, ela se acha muito, ela é bem egocêntrica. E essa atriz também, ela se acha muito. E ela quer ser a Gale perfeita, né? Porque ela acha que ela é melhor que até do que a própria Gale, né? Tanto que ela já estudou a Gale, né, que ela entende a Gale pra fazer o papel. E as cenas delas são muito hilárias, muito emocionantes, né, gente? É muito legal ver elas duas juntas. E além dessas interações engraçadas, a gente também tem aquelas interações mais emocionais, né, e mais profundas que a gente vem tendo desde o primeiro filme, né, como, por exemplo, a relação da Gale com o Dewey, né? Aqui a gente vê, por exemplo, que depois do final de Pânico 2, a Gale foi pra Woodsboro, né? Ela ficou morando com o Dewey por um tempo e eles estavam tentando ter ali um relacionamento, né? Enfim, viverem juntos. Mas a Gale, obviamente, é uma pessoa que é muito ambiciosa, que ela tem a carreira dela, né? Que ela quer conquistar diversas coisas. Então, pra ela, ficar presa ali em Woodsboro não tava sendo legal, não tava sendo bom pra ela, né? Então, ela queria viajar, queria fazer coisas, queria aproveitar oportunidades. Então, ela e o Dewey acabam meio que se separando por causa disso, né? Ela vai procurar essas oportunidades e o Dewey fica lá em Woodsboro. Mas aqui acontece, né, que agora o Dewey, ele tá trabalhando nesse filme de A Facada 3, né? Ele tá meio que servindo ali pra ser tipo uma pessoa que estava envolvida nos casos, né, vendo se o filme tá fazendo tudo certo, né, vendo as referências, enfim, isso é uma coisa que inclusive acontece de verdade nos filmes, né, tipo, por exemplo, Grey's Anatomy, que é uma série médica. Eles às vezes contratam médicos pra ficar ali assistindo, pra ler o roteiro, pra ver se as coisas fazem sentido ou não. É claro que, por ser uma série, tem aquela liberdade poética, né? Não vai ser tudo exatamente como acontece nos hospitais. Mas ainda assim, tem gente que trabalha em hospital que ajuda ali, que dá uma supervisionada na série. A mesma coisa também acontece, por exemplo, How to Get Away with Murder, né? Tem gente que trabalha com direito que ajuda ali na série, ajuda a supervisionar, ajuda a guiar, pra ver se eles estão indo fazendo as coisas certas ou não. Mas, mais uma vez, tendo liberdade poética, né, pra algumas coisas eles não fazerem dentro da série como é na realidade. Enfim, né, então, basicamente, o Dewey tá fazendo esse papel, né, dentro do filme A Facada 3, sendo um supervisor ali. E ele vai criando uma relação com essa Jennifer, né, porque ela faz o papel de Gale, ele fica tentando ensinar pra ela, né, explicar pra ela quem é a Gale, né, as fragilidades da Gale, e enfim. Então, acho que é muito legal a forma como a gente entende melhor nesse filme, como ele enxerga a Gale, né, que ele fala que por trás dessa atitude que ela tem, assim, mais arrogante, mais ambiciosa e forte, que vai fazer as coisas, vai conquistar, enfim, ela tem uma fragilidade, ela tem uma vulnerabilidade dentro dela. E eu achei que foi muito legal a gente ter esse relacionamento, né, continuando a sendo bem desenvolvido. E aqui a gente vê, inclusive, que eles acabam ficando juntos mais uma vez. A gente vê que eles realmente são muito apaixonados, né? A Gale também, ela tá mudando muito a cada filme. A gente vê que aqui a ambição dela e a vontade dela de aparecer, de ser a melhor jornalista, não é mais o foco dela, né? Ela, de fato, tá cada vez mais interessada em descobrir
quem é o assassino e tudo mais, realmente para proteger as pessoas, para impedir que mortes aconteçam, né? Diferente lá do primeiro filme, que ela via tudo como uma oportunidade, né, de fazer o livro dela vender mais. Aqui a atitude dela já mudou. E, inclusive, a relação dela com a Sydney dá uma mudada significativa, né? Porque essa é a primeira vez, né, até então, que a gente vê um filme da franquia Pânico em que a Sydney não dá uma tapa na cara da Gale. Muito pelo contrário, né? Quando elas se veem aqui pela primeira vez, elas acabam se abraçando. E é um abraço, assim, que é meio desconfortável, meio estranho, né? A Gale fica meio sem saber se ela deve abraçar a Sydney ou não. A Sydney também fica, né, naquela coisa, aquela confusão, não sabe se abraça a Gale ou não, mas elas acabam se abraçando. E eu acho que esse é um momento muito importante e muito especial da franquia, né? Porque daqui pra frente a relação delas só vai melhorar cada vez mais. Inclusive, né, no quinto filme, elas basicamente são amigas já, né? Eu acho que é muito legal o que a gente vai ter lá, com tudo que acontece com o Dewey, né, no quinto filme. A gente vê a Sydney e a Gale trabalhando juntas no quinto filme. E é muito legal a gente ver como a relação delas foi mudando a cada filme, né? E esse filme, Pânico 3, mostra um passo super importante na relação delas, né? Delas começarem a se aceitar, delas começarem a se entender e da Gale também mudar a sua atitude, né? Então eu acho super, super legal. E aproveitando que eu tô falando de Sydney, né, gente? Uma outra relação que a gente vai ter aqui é dela com o Mark Kincaid, né? Que é o detetive que a gente tem aqui, né? O detetive de Hollywood, que inclusive durante o filme ele é até meio que suspeito, assim, ele é meio esquisito, né? Ele fala umas coisas assim, a gente vê que ele gosta de filme, né? Que ele queria muito saber onde é que tava a Sydney, né? Então ele meio que acaba sendo um falso suspeito, assim, que a gente vai tendo durante o filme, né? Especialmente quando a gente assiste pela primeira vez, né? Porque a gente não sabe quem é o assassino. Mas eu acho super legal que ele tem uma química muito maravilhosa com a Sydney, né, gente? Eles têm aqueles olhares, assim, os momentos que eles conversam, sabe? Eles têm uma química legal. Eu lembro que eu sempre shippava eles, apesar, né, da interação deles não ser de fato, assim, romântica, né? Porque a Sydney não tá ali procurando romance, né? Ela quer sobreviver, ela tá ali transtornada com tudo que aconteceu, né? Até porque, assim, nesse terceiro filme a gente vê que ela tá morando super afastada de todo mundo, tá morando numa casa sozinha, né? Que ela fica ajudando as pessoas, né, por telefone. Inclusive ela usa um outro nome pra ninguém reconhecer ela. Então a gente vê, né, que diferente de Pânico 2, que ela de fato ali tava tentando ter uma vida normal e ter novos amigos e ter um novo relacionamento. Aqui ela tá tão traumatizada que ela simplesmente não quer saber de mais ninguém, né? Então ela não tá dando essa abertura romântica para o Mark Kincaid, mas ainda assim eles têm uma química muito legal e eu adoro, né, gente, que lá no quinto filme da franquia Pânico, ela tá casada e eles chegam a comentar, né, que o nome do marido dela é Mark, né? O que basicamente dá pra entender que ela vai se casar com esse detetive, né, no futuro da franquia. Eu espero que algum dia, né, em algum filme da franquia Pânico, a gente veja a Sydney e o Kincaid juntos em cena, né, sendo marido e mulher. Eu acho que isso vai ser muito legal. Porque, como eu falei, né, eles têm uma química super incrível aqui nesse terceiro filme. Eu shippo eles, né, apesar da interação deles não ser necessariamente romântica aqui nesse filme. E um dos momentos, né, gente, falando assim de interação de personagens que eu mais gosto desse filme é exatamente o final, né, as últimas cenas depois que tem toda a questão, né, com o Roman, que a Sydney descobre tudo, que eles têm aquela luta deles, enfim, ela mata o Roman, né, e a gente vê ela naquela casa dela super afastada, no canto que ela morava, e aí o Dewey pede a Gale em casamento, ela acaba aceitando, né, os dois vão ficar juntos, e a gente vê a Sydney, ela tá mais leve, assim, ela tá andando ali, né, no campo, ali naquele canto que ela tá morando, junto com o cachorro dela. E aí ela volta pra casa, aí a gente vê que tá lá, né, o Dewey, a Gale, né, e aí tá o Mark Kincaid, né, o detetive, ele tá lá, inclusive tá com o braço enfaixado, né, por causa da facada que ele levou no filme, e ele tá falando, ah, vem Sydney, que a gente vai começar a ver um filme agora, né, e a Sydney, ela tá fechando ali a porta dela, né, ela pensa em colocar aquele negócio de alarme de segurança, mas ela vai e ignora. Porque ela tá cansada de ter medo, né, e aí o vento bate na porta e a porta abre sozinha, e ela decide não ir lá fechar a porta. Né, tipo, ela decide rejeitar esse medo dela e parar de só viver tentando se esconder, sabe? Ela já viu tudo que aconteceu. E como tudo que aconteceu com o Roman dá essa sensação, assim, de conclusão, de fato, né? Ela sente, né, que ela não vai ter que passar por esse assassinato de novo, né? E na época, a ideia realmente era que ela nunca precisasse lidar com o assassinato de novo, né? Porque eles não tinham planos para Pânico 4 naquela época. Então, basicamente, ela viu, assim, que essa época de sofrimento dela, de trauma dela, acabou. Passou. E agora ela tá pronta para essa nova fase, né? Se reabrindo mais uma vez para lidar com as outras pessoas, para estar junto de outras pessoas, né? Então acho esse final muito maravilhoso, todos eles ali se juntando para assistir um filminho, né? Acho muito incrível, muito emocionante. É uma das minhas cenas favoritas de toda a franquia Pânico. Mas assim, né, gente, eu fui logo pra emoção, acabei esquecendo de falar sobre a parte da bagaceira, né, que a gente gosta de falar de morte. Então, antes de concluir esse vídeo, deixa eu só comentar aqui algumas mortes, né, desse filme que eu queria dizer aqui, que eu achei interessante, né. Tem a cena de abertura, que, na minha opinião, é uma das cenas de abertura mais fracas, assim, da franquia como um todo, né? Especialmente porque a primeira cena de abertura do primeiro filme é muito incrível, a do segundo filme, que é do cinema, também é muito incrível.
Essa cena de abertura do terceiro filme não é tão incrível assim, ela é um pouco mais simples. Mas eu gosto, né, da gente ver ali o Cotton Weary, né, e a namorada dele. Inclusive, quem faz a namorada dele é a mesma atriz que faz a mãe da Serena, né, de Gossip Girl. Eu lembro quando eu era criança que eu assisti Pânico, eu ficava, meu Deus, é a mãe da Serena. E aí, eu acho que a cena de abertura aqui, o que é legal, acaba sendo aquele aparelhozinho, né, que o Ghostface usa pra simular a voz, né, de outros personagens. Eu acho que é legal aquele aparelhozinho, né, ele usa bastante aqui nesse filme. Nos outros filmes ele acaba não usando um aparelho como esse, mas eu achei que foi um artifício legal deles trazerem aqui, né, então, apesar de eu achar que a cena de abertura é mais fraca, né, quando a gente compara com os anteriores, ainda assim eu achei que foi uma cena de abertura legal. Outra cena de morte, né, gente, que eu acho muito legal aqui é a da Sarah Darling, né, acho que é esse o nome dela, que é aquela loira peituda, né, eu amava ela, gente, toda vez que ela aparecia aquela roupinha dela roxa, assim, e aí com decotão, e aí aquela cena, né, que ela tá ensaiando a cena dela, que ela vai gravar pro filme, né, ela tá lendo ali o roteiro, falando no telefone com o Ghostface, e aí eu amo a voz que ela faz assim, super, oh my god, sabe, ela fala bem assim. Eu falo assim também em inglês, viu, gente, minha voz em inglês é bem assim, bem fresca, minha irmã diz que eu pareço quando eu pareço as Kardashian, quando eu tô falando inglês. Então, eu adoro aquela cena dela, eu adoro, assim, a personalidade dela, né, o jeito dela ser meio loira, burra, sabe, eu acho muito legal. E toda a cena ali, dela meio que se escondendo ali nos bastidores, né? E aí ela tá numa sala que tá com vários figurinos de Ghostface, e só que o Ghostface também tá lá. Então, no meio dos figurinos, acaba saindo o assassino de verdade e ataca ela. Eu acho toda essa cena muito legal, adoro aquela perseguição e adoro aquela morte. Outra morte que eu também gosto muito aqui desse filme é a morte da própria Jennifer, né? É uma morte, assim, que meio que me divide, porque eu gosto tanto da Jennifer que eu queria que ela estivesse viva pra poder participar de outros filmes. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é uma cena que é tão icônica que acaba sendo legal, eu acabo aceitando que ela tenha morrido, né? Que é aquela cena que ela tá atrás do espelho, e ela tá batendo no espelho assim, né? Pedindo ajuda ao Dewey, e o Dewey meio que não tá entendendo o que tá acontecendo. Só que aí quando ele começa a atirar no espelho pra quebrar o espelho, já é tarde demais, né? O Ghostface já matou ela. Eu acho essa cena muito intensa, né? Nela naqueles corredores ali, secretos, que nessa mansão que tem o terceiro ato, né? A batalha final ali do filme, é toda cheia de coisa secreta, de sala secreta, enfim. Então eu amo a vibe dessa mansão, eu adoro essa cena, acho super intensa. E aproveitando que eu tô falando desse final, né, na mansão, eu adoro todo o confronto final que a gente tem entre a Sidney e o Roman, sabe? Eu adoro, inclusive aquela coisa, né, deles estarem com colete de balas, ela sai atirando nele, ele continua viva, ele atira nela e ela continua viva também, porque ela não é besta, ela também já aprendeu com tudo que aconteceu, ela também está de colete salva-vida, aquele colete contra as balas, esqueci o nome. Mas enfim, né, vocês entenderam o que eu tô falando. Eu acho super legal todo o enfrentamento entre eles. Eu gosto da revelação de que eles são irmãos e de como ele explica tudo. Eu acho que não faz muito sentido ele ter sido Ghostface sozinho, porque ele faz umas coisas bem complicadas aqui no filme que eu não entendo como ele sozinho conseguiu fazer. Mas isso acaba sendo um daqueles aspectos, né, que faz algumas pessoas acharem que esse filme é mais fraco em relação aos outros, né? O roteiro, ele tem umas falhazinhas, mas no geral acho que continua sendo um filme super divertido, né? É um filme que é emocionante, que conclui super bem a trajetória dos personagens, né? E que, assim, como eu já disse, eu fico super feliz que a franquia continuou e que a gente esteja agora chegando já ao 6º filme da franquia, né? E um 7º filme, inclusive, já é cogitado. A gente já sabe, né, que eles já estão pensando em talvez fazer um 7º filme, que esse 6º filme não vai ser o capítulo final, né? Então, eu acho que é legal que a franquia tenha continuado, porque os outros filmes também são maravilhosos. Mas se Pânico 4, 5 e 6 não tivessem acontecido e a franquia tivesse terminado aqui com Pânico 3, eu acho que já teria sido uma conclusão muito satisfatória, muito maravilhosa, e eu adoro esse filme. Então, basicamente, né, gente, é com isso que eu vou terminar esse vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês curtem a franquia Pânico, não deixem de se inscrever no canal. E em breve eu volto aqui, né, pra fazer um vídeo falando sobre Pânico 4 e Pânico 5. Deixo vocês por aqui. Até mais!